Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente quer agradecer, né, cada um de vocês que estão aqui com a gente nessa sexta-feira, 8 horas da noite, prontos para uma aula que vai transformar, né, a sua visão, uma aula que vai te ensinar, que você vai descobrir como tirar o seu casamento da crise e levar para um novo nível de conexão, um novo nível de alinhamento e principalmente um novo nível de propósito dentro do seu casamento. Você vai aprender, como já perguntaram aí, como faz para parar de ser pereirão? Hoje, nessa aula, você vai aprender como sair dessa mulher pereirão. Mas principalmente o que está por trás desse casamento, que tem uma união perfeita, né? Da mulher pereirão e do homem banana. E essa live, essa aula é um chamado para um novo nível, para que vocês cresçam dentro do casamento, para que vocês deixem de ser essa mulher sobrecarregada, cansada, essa mulher que aparentemente por forte aparentemente por fora, né, é muito forte, mas por dentro está destruída. E você, homem que nos escuta também, deixar de ser esse homem travado, esse homem que se acha insuficiente, esse homem que sabe que tem algo dentro dele, que tem força, que tem o desejo de vir para fora, de liderar, mas que não consegue e está omisso dentro do casamento. Isso. E você vai encontrar o seu lugar, o seu propósito hoje aqui com a gente. Pois é. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente olha, porque a gente vai ensinar para vocês aqui hoje, pessoal, a gente olha para a nossa história, sabe? Quando a gente vê tudo isso que a gente construiu, né? A gente preparou essa aula com muito carinho, com muita atenção, com muito detalhe para que vocês possam aprender cada vez mais. A gente começou a olhar para a nossa história, sabe? A gente olhou para a nossa história que era um casamento fracassado. A história de um casamento que tinha acabado de passar por um divórcio e que os dois estavam assim, sem esperança de poder voltar um para o outro. Cada um já vivia ali o seu relacionamento com outras pessoas, ou seja, era um casamento que estava separados, já não tinha esperança, não tinha expectativa, não tinha nenhuma uma força de vontade de querer voltar. Até que o impossível acontece dentro do nosso casamento, né? Até que algo acontece, uma chave gira, Deus coloca ali a mãozinha e fala assim, olha, eu tenho um propósito com vocês e a gente consegue viver o impossível. Pessoal, a gente viveu um impossível, a gente saiu de um casamento que estava quebrado, o nosso casamento ele foi quebrado e a gente se separou. Sim. Ou seja, estava quebrado, separados, divorciados, né? E depois a gente conseguiu restaurar o nosso casamento. Mesmo após o divórcio, a gente conseguiu trazer a restauração para o nosso casamento. E o que levou a gente para o divórcio, o que levou a gente para a destruição mesmo da nossa aliança, do nosso casamento, dos sonhos que a gente tinha em família, foi a gente não saber gerenciar e entender o que estava levando a gente para a crise. Porque a gente vivia em crise. A gente vivia com falta de comunicação, falta de conexão, uma vida íntima sexual fracassada, sem nada ali. Parece que tinha apagado, né? Aquele fogo, aquele vínculo, né? E o que levou a gente para esse lugar foi exatamente não saber sair da crise. E principalmente não saber o que estava por trás dessa crise. Entender a dinâmica que nos levou para essa crise. E é sobre essa dinâmica emocional que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos revelar algo para você, que levou você, mulher, que está sobrecarregada, que está cansada, que levou esse homem, que muitas vezes está omisso, está fraco para esse casamento. Então hoje o que vocês vão entender aqui, o que vocês vão aprender, vai girar a chave dentro de vocês, vai trazer luz para vocês. E a gente sabe o que é estar no lugar que vocês estão hoje. A gente já sentiu na nossa pele estar nesse casamento da mulher pereirão, do homem banana, nesse casamento quebrado e disfuncional. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar vocês a mudar essa realidade. Pois é, então você que está em casa hoje, se você puder pegar a caneta, papel para escrever, colocar o celular ali no lugar que você fala assim, não, aqui eu vou deixar o que eu quero anotar, quero aprender, eu quero copiar tudo aquilo que eles falaram, porque tudo que a gente vai falar aqui, pessoal, é conhecimento de mentoria.
tá? É conhecimento de alguém que está pagando para ter isso aqui. E você está tendo essa oportunidade hoje de assistir esse conteúdo incrível e transformador que vai fazer você realmente transformar seu casamento. Então, você que está com papel e caneta na mão, comece a anotar isso. Anota assim, a chave que a gente vai entregar para vocês hoje é a chave que vai transformar o seu casamento, que é entender que existe uma dinâmica emocional dentro do seu casamento. O seu casamento ele está sendo conduzido por uma dinâmica emocional. Sim. O seu casamento está sendo conduzido como se fosse uma dança, sabe? Essa dinâmica emocional que circula vocês dois, você e seu esposo, você e sua esposa, é como se fosse uma dança que vai levando vocês para um lado, vai levando vocês para o outro, para frente, para trás, fica parados, um cai, o outro levanta. Ou seja, é uma dança que vocês vão vivendo diariamente e emocionalmente que leva vocês para esse casamento, que começa a ter briga, aí vocês vão para o lado, começa a ter briga. Aí vocês vão para o outro lado, começa a ter falta de comunicação. Aí vocês vão para o outro lado, um começa a carregar o casamento sozinho. Aí você vai para o outro lado, um começa a se sentir mais insuficiente. Um depois começa a perder o respeito. Ou seja, parece que tem algo conduzindo o casamento de vocês e vocês não estão percebendo. E essa dança acaba levando o seu casamento para uma disfuncionalidade. Então eu quero que você anote 2 palavras agora, né? Vão ser 3. A primeira é dinâmica emocional e disfuncionalidade. Que você grave essas 2 palavras. Existe uma dinâmica emocional hoje que está conduzindo o seu casamento e levando vocês para uma disfuncionalidade. E quando a gente fala da dança, dessa dança que conduz vocês para esse lugar que vocês não queriam estar, a gente fala de uma música também. Existe uma música que é um padrão emocional individual de cada um. Então, a mulher, ela carrega um padrão, o homem carrega um padrão. E quando vocês se conheceram no namoro, vocês estavam vivendo essa dança, né? Os animais fazem isso, né? A dança ali do acasalamento, um vai atraindo o outro, o macho atrai a fêmea. Então, o que aconteceu com vocês foi exatamente isso. Vocês foram atraídos por essa música que cada um tocava e quando vocês se encontraram, aconteceu uma fusão. E aquilo que a mulher carregava e o que o homem carregava foi totalmente despejado assim dentro desse casamento. Isso. Ou seja, vocês observam que essa dinâmica emocional ela é formada por um padrão, né? Um padrão de comportamentos, um padrão de atitudes, um padrão de sentimentos, de reações, um padrão de pensamentos, de reações. Ou seja, essa dinâmica emocional, quero que vocês entendam, é esse conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções que estão conduzindo o seu casamento e que cada um contribui dentro do casamento. Para essa dança acontecer, né? Essa dança não acontece sozinha. Essa dança não acontece sozinha. Ou seja, os dois acabam contribuindo para essa dança. Os dois acabam contribuindo com seus comportamentos, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas reações, para que o seu casamento vá vivendo esses movimentos. E quando a gente começa a olhar que a mulher tem um padrão e o homem tem um padrão emocional, e que os juntos formam essa dinâmica emocional, é aí que você começa a virar a chave do seu casamento. É quando você começa a compreender isso, que você começa a girar a chave do seu casamento. É entender essa dinâmica emocional. Muitos casais levam o seu casamento, né, para uma crise, porque eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem compreender o que está acontecendo dentro do seu casamento. É como se eles estivessem cegos, né, nega? É como se eles estivessem com uma venda nos seus olhos e as coisas estão acontecendo e eles não percebem. E é por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente está aqui, para trazer luz para vocês. Trazer luz para que vocês possam enxergar aquilo que está conduzindo o seu casamento. E antes da gente falar desse padrão, porque a gente vai falar do padrão de cada um, do padrão da mulher pereirão e do padrão do homem banana. Isso. Falem aqui com a gente se vocês estão entendendo, vocês estão caminhando com a gente, vocês estão entendendo, Isso. vocês estão conseguindo vir juntos. Como é que tá até aqui? Falem aí com a gente, dê o feedback. Isso. Vamos lá, deixa eu abrir aqui os comentários para a gente ver. Tinha visto uma perguntinha, mas agora a gente vai responder todas as perguntas no Isso. final.
Agora a gente quer entender, vocês estão entendendo? Até aqui tá claro? Falem aí desse feedback pra gente, a gente já vai entrar nesse padrão emocional da mulher pereirão e do homem banana e como é que esse padrão, né, tá influenciando e direcionando vocês. Coloque nos comentários pra gente. Sim, muito bom. Muito bom, muito bom. Isso aí, ó. No final, gente, como a gente falou, a gente vai responder todas as perguntas de você, tá? De vocês. Então, fiquem tranquilos. Se tiver já dúvida, já escreva no seu papelzinho aí, para no final você fazer a sua pergunta. Isso. Você não entendeu? Então, a gente vai só pincelar novamente para a gente poder já avançar, para vocês compreenderem ainda mais. Imagina que o casamento de vocês, né, acontecem situações, acontecem problemas, acontecem realmente situações dentro do casamento de vocês que eles acontecem por uma dinâmica. Existe uma fórmula, como se fosse ou 1 mais 1 é igual a 2. Sabe? É como se fosse algo que estivesse acontecendo dentro do seu casamento, que está ali conduzindo a algo que é emocional, que leva vocês para uma crise. E o que leva vocês para uma crise é justamente o quê? O padrão emocional que cada uma carrega. É o padrão emocional que o homem carrega e é o padrão emocional que a mulher carrega. E a junção desses dois padrões formam uma dinâmica. Isso. Formam uma dinâmica. E a gente quer falar com vocês um pouco sobre o padrão da mulher. A gente vai navegar, a gente vai aprofundar um pouco aqui agora nesse padrão emocional da mulher. E que mulher a gente está falando? Da mulher pereirão. Da mulher pereirão. Então a gente vai identificar hoje justamente o padrão emocional do homem banana e da mulher pereirão. Para que vocês possam ter clareza, né, de por que essa mulher se tornou uma mulher pereirão. De por que esse homem se tornou um homem banana. E por que você se casou com esse homem? Por que esse homem casou com você? Isso. Porque a gente vê muitas comentários, muita gente que manda no inbox pra gente, criticando muito, um criticando o outro. Minha mulher que isso e aquilo, meu marido que isso e aquilo. E aqui vocês vão entender que vocês se uniram por um motivo. Isso. Não foi por acaso, não foi à toa. E é isso que a gente vai falar agora, né? Pois aí, e vamos levar vocês, lembra, sempre para um novo nível. Isso. O nosso propósito aqui é tirar vocês desse lugar e levar para um novo nível. E o primeiro padrão que a gente vai falar é o padrão dessa mulher pereirão. Qual é o padrão emocional da mulher pereirão? Existe um sentimento que essa mulher pereirão, ela alimenta dentro de si. Sabe? Existe algo que essa mulher pereirão, ela carrega internamente dentro dela e de maneira muitas vezes inconsciente, ou seja, sem perceber, e ela se torna essa mulher pereirão. Qual é esse sentimento? É o sentimento de se sentir autossuficiente. O padrão emocional da mulher pereirão é o padrão emocional de uma mulher que se acha autossuficiente. Ou seja, essa mulher que é autossuficiente é uma mulher que se acha maior do que o outro. E pessoal, a gente não está falando mal de você, não está falando mal da mulher pereirão, a gente está trazendo um diagnóstico emocional. É um aspecto emocional, algo muito mais profundo que a pessoa carrega dentro de si. E esse padrão dessa mulher se tornar autossuficiente, acreditar que ela pode se virar sozinha, que o valor dela está em fazer e não em receber, faz ela se tornar uma mulher pereirão. Ou seja, faz ela se tornar essa mulher que faz tudo dentro de casa. Por quê? Porque ela não consegue confiar no homem. Esse padrão emocional da mulher pereirão é um padrão emocional de que ela tem que andar sozinha. Mesmo estando casada, né? Mesmo estando ao lado do seu marido, ela tem de que alguma maneira andar sozinha, de se virar sozinha, ser autossuficiente, de não depender do outro. Ou seja, essa mulher pereirão não dá espaço para que o marido cresça dentro do casamento, para que o marido apareça, para que o marido sirva. Ou seja, é ela que está sempre à frente. Então essa mulher pereirão, ela tem um sentimento, um padrão, que é ser autossuficiente.
E o que acontece quando a mulher tem esse comportamento de ser autossuficiente? E tem algo muito interessante também em cima dessa mulher que tem esse padrão, é que ela já tem esse sentimento sempre de que ela está só. Então, ela já tem essa sensação, mesmo que ela esteja com outras pessoas, e ela tem um padrão de sempre fazer a mais. Então, essa mulher, ela não vive essa dinâmica só no casamento, ela vive até no trabalho. Isso. Então, ela está sempre fazendo além das expectativas do outro. Então, ela está sempre querendo ultrapassar amigo, o chefe. Então, ela tem um padrão de entregar muito, de se doar muito. E ela leva isso para o casamento, né? E esse padrão acaba tornando essa mulher competitiva. Exatamente. Essa mulher acaba competindo com tudo e com todos. Ela compete com o marido, ela compete no trabalho, ela compete dentro da igreja. Às vezes isso acontece de maneira inconsciente, Ela como se não fosse percebe. uma pulsão, algo que está dentro dela. E o que essa mulher gostaria era justamente fazer o oposto, de não ser autossuficiente, mas ela não consegue abrir mão. Por quê? Porque o seu padrão emocional está formado dentro desse sentimento. Sim. Então essa mulher Pereirão, pessoal, anota isso. Ela tem um padrão emocional de ser uma mulher autossuficiente. De ser forte. De ser forte. Ou seja, o que uma mulher forte vai fazer dentro do casamento? Ela vai atrair, né? Esse homem banana. E aí, quando a gente fala do padrão do homem banana, a gente fala de um homem que tem um padrão emocional de se sentir insuficiente. Ele já vem com esse sentimento de que ele é incapaz, que ele é pequeno, é um homem que tem medo de se posicionar e receber críticas, receber rejeição, é um homem que ele busca receber e não doar. E aí, quando a gente fala desse oposto, desse homem, desse padrão emocional desse homem, a gente começa a entender que esse homem, ele jamais iria buscar uma pessoa diferente. É igual a mulher. Ela não iria buscar um homem que fosse igual a ela, esse homem forte que iria proteger, porque para ela não conhece. E o homem também, ele não iria buscar esse lugar onde ele é aceito, onde ele é valorizado, onde ele é validado, onde ele é potencializado para ser o seu melhor, porque ele não conhece esse lugar. Tem uma frase sensacional, que eu já vi algumas pessoas aqui até falando de infância e tudo mais, tem uma frase que diz, né, que a gente vai sempre escolher o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Então, esse padrão que a mulher e que o homem carrega é o que eles conhecem. Autossuficiência, fazer tudo sozinha, dar conta sozinha, minhas necessidades não importam. O homem, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu não consigo. Então, ou seja, é esse lugar que vocês conhecem. Isso. Ou seja, vocês conseguem ver essa dinâmica? Então é isso que ele quer que vocês olhem. Existe uma dinâmica acontecendo dentro do seu casamento. E essa dinâmica vai levando vocês para onde, pessoal? Para uma crise. Essa dinâmica de ser essa mulher autossuficiente, de ser esse homem que é incapaz, que se acha insuficiente, leva o casal para a crise. E qual crise? A crise da inversão de papéis. Sim. Ou seja, o homem não consegue assumir o seu lugar, o seu potencial como homem dentro do casamento, e a mulher acaba tomando esse lugar e se sobrecarregando. Acaba tomando esse lugar e se tornando uma mulher pesada, uma mulher fria, uma mulher exausta, sim, uma mulher que não consegue, muitas vezes, acessar o seu feminino, ser aquela mulher mais doce. Ela tem vontade, mas não consegue. E o homem banana também é a mesma coisa. Ele tem vontade de mudar esse padrão emocional, mas também não consegue. E por que eles não conseguem mudar? Porque eles não conseguem enxergar isso. E talvez hoje você está começando a enxergar isso dentro do seu casamento. Sim, e o mais importante para vocês entenderem sobre essa dinâmica de cada um é que vocês se atraíram. Lembra que a gente falou da dança? Lembra que a gente falou que existe uma dança conduzindo vocês? Vocês se atraíram por esse padrão. Então, se eu como mulher aprendi que eu tenho que me virar, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que conseguir ser forte, que eu não posso depender de ninguém, eu vou atrair um homem que vai fazer eu estar nesse lugar.
que eu vou fazer tudo, que eu vou carregar o pesado, que eu vou me doar mais, que eu vou fazer a mais, enquanto ele está lá sentado. Eu vou fazer o dele e ainda vou tentar fazer o meu, só que vocês não conseguem, a gente não consegue. A gente precisa sempre abrir mão de alguma coisa para fazer o papel do outro. E o homem do mesmo jeito, ele quer ocupar esse lugar, ele quer ser um homem forte, mas ele atrai uma mulher que constantemente diminui tudo que ele faz. Então, ou seja, os opostos se atraem. Os opostos acabam se completando. E esses opostos, essa dinâmica que vocês vão construindo, acaba afetando todas as áreas do casamento de vocês. E aí vocês vão ter um sexo sem conexão, vocês vão ter umas finanças totalmente bagunçadas, filhos que vão ver vocês brigando o tempo todo, muitas vezes uma espiritualidade rasa. Tem casamentos que a vida espiritual nem existe. Né? O lazer não existe, a gente até recebeu uma mensagem assim, hoje não tem lazer, não viaja, não tem momentos juntos, não tem conexão, a comunicação é uma coisa terrível. Vocês tentam conversar e vira uma briga, não sabe como falar. Às vezes a mulher está tentando falar, o homem que está nesse lugar de banana, ele foge, ele não consegue encarar essa mulher, ele não consegue ser mais forte do que ela. E essa mulher não consegue relaxar, ela não consegue descansar, ela não consegue sair dessa dinâmica de guerra. E o homem não consegue sair dessa dinâmica de luta, né? E aí a gente fala, de quem é a culpa? De quem é a culpa de tudo isso? Porque a gente vê o tempo todo um culpando o outro. E essa é a nossa dinâmica. Eu culpando ele e ele me culpando. Só que não existe culpado. Não tem como a gente selecionar a culpa é do homem, a culpa é da mulher. Porque a gente está entendendo aqui que ambos ajudam para que esse comportamento não mude. Para que essa dinâmica não acabe. Então, ou seja, não existe culpado. Existe duas pessoas que são responsáveis por manter o casamento desse jeito. A mulher pereirão que toma tudo, que não sabe esperar, faz esse homem ficar paralisado. E esse homem paralisado faz essa mulher continuar sobrecarregada, estressada, pegando todas as demandas. Então, ou seja, a responsabilidade é dos dois. E para que essa mudança comece a acontecer, você que está aqui nos ouvindo, vocês precisam sair dessa dinâmica de um culpar o outro. Pois é. E eu quero trazer para vocês até mais clareza sobre isso. Porque o que não vai adiantar é você ficar olhando para o seu marido e ficar reclamando do comportamento dele. Exato. Entende isso? Isso talvez vai ser difícil de você aceitar, mas que é o caminho. Que muitas vezes o ficar reclamando, ficar falando que seu marido não faz aquilo, seu marido só vive no celular, isso não muda casamento. Sim. Isso não transforma casamento. Porque quando ele está lá sentado no celular, está lá parado, fazendo nada, você está gritando. Ou seja, você está continuando, pessoal, alimentando essa dinâmica. E o que os casais precisam entender é, eu preciso mudar essa dinâmica. Enquanto eu reclamo, enquanto eu falo, enquanto eu xingo, enquanto eu ameaço que eu vou sair, enquanto eu ameaço que eu não vou dar conta mais, que eu vou largar tudo, eu estou alimentando essa dinâmica. Mas quando eu faço algo diferente, eu começo a mudar essa dinâmica. Sim. Quando essa mulher começa a se posicionar diferente, começa a agir diferente, o homem, ele vai perceber. Porque o homem, ele age por aquilo que ele vê. A mulher, ela age por aquilo que ela sente. Então, quando o homem começa a ver aquela mulher que reclamava, que vivia mandando fazer as coisas, parando de fazer isso e começando a se posicionar diferente, ele vai perceber. Ele vai falar assim, opa, o que está acontecendo com ela que eu não estou vendo? Por que ela está mudando e eu estou ficando para trás? E a mulher, a mesma coisa. Quando o homem começa a se posicionar diferente, quando o homem começa a ocupar o lugar dele de maneira estratégica, de maneira sábia, essa mulher vai começar a perceber também a diferença. E ela vai começar a sentir que ela pode confiar. Ei, você homem está aqui, a sua esposa precisa sentir que pode confiar em você para ela deixar de ser uma mulher pereirão.
Sim. Mulher, o seu marido precisa ver a diferença em você para ele começar a também a mudar. Se posicionar diferente. Porque o casamento, essa dinâmica é formada pelos dois. E eu espero que você tenha notado isso, eu espero que você tenha aprendido isso, que essa dinâmica é os dois que estão ali, ó, construindo. Então, quando um começa a fazer uma mudança diferente, o outro começa a perceber. E você não muda o outro, mas você influencia. É como se a música que antes essa mulher tocava, ela vai mudar essa frequência, ela vai mudar de canção, de música. E aí não vai colidir mais, não vai mais haver essa fusão. Porque o homem não vai conseguir encontrar na mulher esse ponto de conexão. E a mulher do mesmo jeito. Então, é como se vocês fossem mudar essa música que toca, essa dança que conduz vocês sem vocês perceberem para a briga, para a desconexão, para desavenças. Alguém vai parar de tocar a música. Agora eu estou ouvindo, porque a música está tocando, vocês não estão ouvindo. Vocês não estão ouvindo que música é essa. Agora vocês vão, a partir de hoje, entender. Opa, é essa música que eu escuto, seja forte, dê conta sozinha, não dependa de ninguém, se você não fizer, ninguém faz, ele não serve para nada, você não pode confiar em homem, homem é isso e aquilo, e a música que ele toca, você não pode confiar nela, ela não te aceita, você é insuficiente, nada do que você faça é bom bastante, aí vocês vão parar, desligar essa música. E aí a gente vai ensinar vocês a como mudar essa música, a ouvir uma música que vai trazer mudança real para dentro do casamento de vocês. Pois é. E como é que essa transformação acontece? Né? Eu vi o pessoal comentando assim, o que eu devo fazer para poder mudar? Existe um processo, existem passos que você vai fazer que vai transformar o seu casamento. E o primeiro passo você está dando aqui hoje nessa aula, Zé. Consciência. É a consciência. Porque muitas vezes a mulher pereirão, né, Nele? O que ela quer fazer? Ela quer a fórmula mágica. Quer tudo rápido. É para amanhã. Eu vou te falar, a mudança, ela começou a partir de hoje. A mudança, ela começou a partir do momento que você agora começou a ouvir e a ter consciência e a entender e a falar assim, opa, agora eu estou compreendendo o que está acontecendo no meu casamento. Porque não tem como você querer fazer nada diferente, atitude nenhuma diferente, se você não tiver consciência. Se você não tiver a visão, se você não começar a enxergar aquilo que está atrapalhando o seu casamento. E para você viver essa transformação, para você viver essa mudança dentro do casamento, colocar o seu casamento em ordem, você precisa ser conduzido. Não tem como você fazer sozinho. Não tem como, sabe por quê? Porque sozinho você vai fazer coisas da sua cabeça. Sozinho você vai fazer coisas que você escuta na internet, várias pessoas falando, e você só vai fazer. É como querer dirigir sem ter aula. Você vai aprender aos tempos e barrancos, e muitas vezes isso está acontecendo com você. Você está tentando ali, fazendo, não está dando certo. Por quê? O que vocês precisam começar a fazer é algo diferente. Isso. E o que é esse algo diferente? A gente tem como um caminho, é colocar o seu casamento em ordem. Imagina, como é que você arruma uma crise? Né? Quando você olha para o nosso Brasil, quando você olha para uma empresa que está quebrada, assim, que está passando por uma crise. Como é que a gente coloca, como é que a gente arruma uma crise? Primeiro, eu vou botar em ordem. Eu preciso levar esse homem a se tornar um homem de atitude. Eu preciso levar esse homem para se tornar um homem que se posiciona como um cabeça na sua casa, como um cabeça na sua família. Né? Como a palavra de Deus diz, o homem é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, o homem ele precisa entender que ele agora tem que adotar um novo padrão. Sim. Eu preciso construir um novo padrão. Se antes eu tinha um padrão de ficar acomodado, eu preciso agora começar a ter um padrão de se doar para o meu casamento. De me sacrificar de forma intencional para o meu casamento. Eu preciso buscar o meu lugar de sacerdote dentro de casa. Um lugar de um homem que se posiciona com força. Não com força do braço, não com força de agressão, mas com presença. Ei, esse homem banana tem que passar a ser um homem com presença. E para se tornar esse homem com presença, ele precisa ter essa consciência. E começar a entender que o próximo passo que ele vai dar é tão importante quanto esse primeiro que ele deu agora.
Sim. E a mulher, eu quero conduzir você, mulher, né, para esse lugar de influência, para esse lugar onde você vai ser a guardiã do seu lar, onde você vai aprender com sabedoria a edificar a sua casa, onde você vai saber receber. Lembra que essa mulher tem um padrão de doar, de fazer? Ela vai aprender a receber. Receber o quê? Receber cuidado, receber proteção, receber amor, receber provisão desse homem que está do lado dela. Ela vai aprender que estar nesse lugar não torna ela menor que o homem, mas vai fazer ela estar ao lado do homem, auxiliando, ajudando, potencializando o que tem de melhor nele. Sim. E o principal, mulheres, a gente quer levar você para um lugar de descanso, para um lugar onde você pode respirar e descansar ao lado do seu marido, se sentir segura, se sentir protegida, se sentir leve, para ser só você, ser o que você nasceu para ser. Pois é, e o seu casamento, quando o homem ocupa esse lugar de força, quando a mulher ocupa esse lugar de descanso, é que começa a mudar essa dinâmica. Então, pessoal, o que vocês precisam fazer é mudar a dinâmica. Que quando vocês mudam essa dinâmica, mudam esse padrão emocional, o seu casamento começa a ter o quê? Uma nova conexão. Você para de olhar, né? Você vai começar a olhar para você e vai começar a olhar para o outro com mais empatia. Sim. Né? Você vai começar a olhar para você e falar assim, caramba, se eu agir assim, eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu vou fazer diferente. Se eu antes eu não tinha empatia com meu marido, eu só ficava mandando, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou me posicionar de uma maneira diferente. Mas antes de eu me posicionar, eu preciso entender como deixar de ser essa mulher pereirão. Porque a mudança começa por você. Sim. E vocês vão aprender a andar juntos, literalmente. Andar em conexão. E a gente falou um pouco sobre vocês estarem muitas vezes cegos e no escuro. Vamos imaginar que vocês estão em uma sala escura. Você e o seu marido. Vocês estão num lugar que não tem iluminação nenhuma. E vocês estão o tempo todo se batendo, se chocando, se esbarrando. E aí vocês querem uma coisa, mas não conseguem ver o que querem. Ah, mas as nossas finanças vão melhorar como? Não sabe como. Como que a gente vai melhorar a nossa comunicação? Não sabe como. Porque vocês estão no escuro. E toda hora se esbarrando, se esbofeteando, se machucando. E o que a gente quer fazer aqui hoje? Ligar essa luz. E quando você ligar a luz, você vai começar a ver o tanto que você está ferida, machucada de tanto ficar se esbarrando no outro, o quanto que ele também está ferido por estar o tempo todo se esbarrando em você. E aí a gente vai parar e olhar um para o outro e falar, meu Deus, você estava desse jeito? Eu estava desse jeito e eu não estava vendo isso. E é isso que traz esse olhar diferente, gente, a empatia. É olhar para o meu marido e entender que ele tem limitações, mulheres. É olhar para você e entender que você tem limitações. Não existe ninguém perfeito. Talvez vocês nem aprenderam a como construir esse casamento dos sonhos, o casamento perfeito que vocês queriam, entende? Então a gente quer acender a luz, né, meu amor? Isso. A gente quer mostrar para você que existe um caminho, que existe um lugar que você vai passar por um processo. Né? Porque essa mulher pereirão e esse homem banana, né, eles começam justamente agora. Essa mudança começa agora em você. Com você decidindo, falar assim, eu quero deixar de ser essa mulher pereirão. Sim. Eu quero deixar de ser esse homem banana. Será que tem alguém aqui que tem coragem de escrever isso aqui nos comentários? Falar assim, eu tenho vontade de ser, eu quero deixar de ser essa mulher pereirão, eu quero deixar de ser esse homem banana. Você tem coragem de escrever isso? Coloque aí nos comentários. E olha só que incrível que a Pam Pam mandou, né? Me sinto tão desconectada que já senti tanta vontade de sumir, mas amo ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os casais que nós acompanhamos, que nós mentoreamos diariamente, nós olhamos para eles e sentimos que tem amor, gente. Nós falamos isso ontem com o casal. Dá para sentir que tem amor aí, que tem fogo, que tem desejo, mas vocês estão tão desalinhados que isso está se apagando. E isso é tão ruim quando a gente vê, a gente tem visto pessoas desistindo toda hora, separando toda hora,
e entendendo que não era falta de amor, era só porque vocês estavam feridos. Isso. E aqui a gente vê, eu amo ele, e eu tenho certeza que você ama seu marido, e tenho certeza que seu marido te ama, porque senão ele não estava aí, e nem você também estava aí. O que falta para vocês é condução, é a ajuda certa, é a forma certa de fazer, Isso. entende? E aonde é que você vai descobrir esse lugar, né? Aonde que você vai conhecer o lugar que vai conduzir você nesse processo? Aí a Pampanja falou, eu quero deixar de ser essa mulher Pereirão. A doutora Suene também quer deixar de ser essa mulher. Ou seja, vocês precisam vir para um lugar onde vocês vão mudar essa dinâmica. Sim. E que lugar é esse, João? Me fala logo que lugar é esse. É a mentoria Casamento Anticrise. Se o seu casamento, você identificou que vocês estavam indo para essa crise, que vocês já estão nessa crise, que essa dinâmica da mulher Pereirão, do homem banana já está destruindo seu casamento, já está levando seu casamento para a falência, para o divórcio, o lugar que vocês vão encontrar solução e resposta é a mentoria Casamento Anticrise. E você vai entender que hoje, como isso vai mudar? Como a gente vai conduzir vocês nesse processo de transformação? A gente construiu, pessoal, 4 passos que você vai passar. E que nesse mês de dezembro você vai ser acompanhado o mês todo pela gente, nesses 4 passos. Né? Quando você entender esses 4 passos, você vai descobrir como deixar de ser essa mulher Pereirão. E o primeiro passo que eu quero que você anote aí, a primeira forma que eu quero que você anote é descobrir no mapa da crise. Dentro da mentoria, você vai aprofundar na compreensão da dinâmica emocional. A gente vai desenhar o mapa da crise para você enxergar com muito mais profundidade que dinâmica emocional vocês estão passando. Dentro da mentoria, né, dentro desse primeiro módulo que já começa agora segunda-feira já vai ter a primeira aula. Então você que adquiriu hoje já vai vir para essa primeira aula, você já vai passar por esse mapa da crise. Você já vai aprofundar ainda mais a compreensão dessa dinâmica emocional. Você vai conhecer o que a gente chama de tríade da vida. Ou seja, você vai entender como o seu passado construiu essa mulher Pereirão, construiu esse homem banana e como isso está influenciando o seu presente, trazendo vocês para a crise e destruindo o futuro de vocês. Destruindo a família de vocês. Sim. E nesse primeiro módulo, vocês vão passar por uma tarefa. Já vão ter uma ferramenta que é a bússola para blindar o casamento. Ou seja, a partir de segunda-feira, quem vir com a gente já vai começar a colocar a mão na massa e deixar de ser essa mulher Pereirão. E quando a gente fala sobre essa questão de você, como o passado está influenciando o presente de vocês, né? E destruindo o futuro. A gente sabe, porque a gente viveu isso, quando a gente se casou, a gente casou projetando um futuro, gente. A gente sonhava com o futuro, como a gente ia ser como marido e mulher, como eu ia ser como esposa, ele como marido. Só que a gente ficou preso na crise do presente. E o que a gente não sabia era que o nosso passado, o padrão emocional que a gente carregava, estava destruindo isso que a gente havia projetado. E o outro módulo, a outra ferramenta que a gente vai aplicar em vocês dentro da mentoria Casamento Anticrise é o que nós chamamos do Código 50-50. O que é isso? O Código 50-50, vocês vão compreender o princípio da autorresponsabilidade dentro do casamento. A gente acredita que um casamento se constrói com 2 pessoas. Então, ou seja, eu tenho 50% de responsabilidade e ele tem 50% de responsabilidade. E vocês vão exercer e aplicar isso nas áreas do casamento de vocês que estão mais debilitados, mais machucados, mais frágeis. Vocês vão descobrir qual dinâmica cada um trouxe para o casamento. Vocês vão ter também ali, como a gente falou, da ferramenta, da devolutiva, né, da bússola para blindar o casamento de vocês, onde vocês vão descobrir as áreas mais importantes, tá, gente? Casamento, ele tem várias camadas. Não é só sexo, não é só finanças, não é só comunicação, não é só filhos. Tem várias camadas e vocês vão conhecer cada uma delas e entender qual está mais frágil aí dentro do seu casamento e começar a mudança ainda esse mês de dezembro. Pois é, ou seja, você vai descobrir como essa mulher Pereirão atinge essa área e como esse homem banana também atinge essa área, leva o seu casamento para a crise.
E não para por aí. Depois você vai passar no terceiro módulo com a gente, que é o modo transition. O que é o modo transition, João? É o modo onde você vai aprender as 6 fases do casamento. E nessas 6 fases você vai aprender a transicionar uma por uma. Né? Só para você ter ideia, a fase da crise que os casais vivem é a terceira fase. Ou seja, você vai aprender a sair dessa fase da crise e levar seu casamento até a fase do legado. Imagina você descobrir como levar seu casamento para o legado. Então não é só mais deixar de ser uma mulher pereirão e não é só mais deixar de ser um homem banana. É simplesmente se tornar um casamento funcional, um casamento que dá certo. Ou seja, nessa fase transition, você vai deixar de ser essa mulher pereirão. Você vai compreender como essa mulher pereirão constrói esse casamento, constrói essa crise dentro do casamento, e como o homem banana também constrói. E vocês vão aprender a transicionar. Opa, se eu estou falando de transicionar, estou fazendo de falar de mudanças, atitudes, comportamentos que eu preciso ter. Coisas que eu vou começar a fazer que vai transformar esse homem banana e o homem de atitude, essa mulher pereirão e essa mulher de influência, essa guardiã do lar. Isso, e o último módulo e a última ferramenta a gente chama de DNA do casal. Aqui foi onde, quando a gente conheceu isso aqui, a gente transicionou, porque a gente passou a conhecer um ao outro. Então, dentro desse módulo, você vai conhecer como funciona a mente do seu marido. Olha só, e você, marido, incrível. Como funciona a mente da sua esposa. Então, a gente vai começar a entender, vocês vão começar a entender aqui que vocês são totalmente diferentes, mas quando se juntam, são complementares. Vocês vão descobrir qual a linguagem de amor do marido, como aplicar isso no dia a dia. O marido vai descobrir a linguagem de amor da esposa. E no final, a gente vai fechar fazendo uma renovação de votos. Um compromisso, vocês vão assinar um compromisso de realmente sair desse modo pereirão e desse modo homem banana. Pessoal, tudo isso vai acontecer ao vivo. Vai ser toda semana, vai ter uma aula que vai estar falando sobre isso. Ou seja, a primeira aula, o mapa da crise, que vai aprofundar, você vai conhecer tudo sobre a crise, sobre a dinâmica, sobre o que está acontecendo, sobre como se tornou essa mulher pereirão, sobre como transformar essa mulher pereirão em uma mulher de influência, sobre um banana e um homem de atitude. Depois ele vai para o código 50-50, vão começar, opa, eu tenho que assumir a autorresponsabilidade, eu tenho que tomar um posicionamento diferente, ali você vai entender como assumir essa responsabilidade. Na terceira fase, você vai começar a conhecer o seu casamento, como transicionar o seu casamento, levar o seu casamento para um novo nível. Sai da crise. E no último módulo, vocês vão descobrir, conhecer quem é o outro de verdade. Porque você vai conhecer que essa mulher pereirão tem uma coisa valiosa aí dentro de você. Sim. Tem uma identidade valiosa dentro de você. Que esse homem banana que você reclama, que você fala, tem algo valioso dentro dele. Existe uma identidade poderosíssima dentro dele que vocês vão descobrir, vão aprender a ativar isso dentro de vocês, a acessar isso dentro de vocês. Então esse acompanhamento vai ser ao vivo, né? Toda segunda-feira vamos ter aulas ao vivo. E durante a semana, presta atenção, você não vai ficar largado durante a semana. Sozinhos, né? Você vai sendo acompanhado por um grupo exclusivo no WhatsApp. A gente já criou, já tem alunos que estão lá dentro já compartilhando, porque já tem aulas gravadas. E ali você vai sendo acompanhado. Todo dia vocês vão receber uma mensagem, vão receber uma tarefa, vão receber uma instrução para que vocês continuem o processo do que vocês aprenderam na aula. Isso. E tem um presente que é incrível, que é receber todo o material da aula. Então toda a aula vai ter um material em PDF. As ferramentas, vocês vão receber todas as ferramentas no seu e-mail, no seu WhatsApp. A maneira mais fácil que a gente encontrar de mandar para vocês. Para que vocês possam colocar a mão na massa, para que vocês possam realmente fazer valer a pena e transformar, mudar esse casamento. Isso, e olha só, em cada módulo a gente vai conduzir vocês. Como a gente falou, vocês não vão estar sozinhos. Por quê? Sozinhos vocês já estão tentando fazer do modo de vocês e não está funcionando. Eu já li aqui algumas mulheres falando, não resolve, não adianta fazer isso, fazer sozinha. Vocês não vão estar sozinhas mais. Vocês vão ter o casal da terapia, o João e a Bia, conduzindo vocês a restaurarem o casamento de vocês, a olhar ponto a ponto, a entender por que vocês chegaram aí, como sair daí. Vocês vão viver um novo nível de conexão, de comunicação, de alinhamento, de propósito. E fora
essa mentoria que vocês vão ter com a gente ao vivo, que vai ser o mês de dezembro todo, a gente vai acompanhar vocês ainda vão receber 3 produtos que são agregados dentro desse processo. Vocês vão receber um e-book, que, como a gente falou, vocês vão conhecer todas as áreas que o casamento precisa estar funcionando para ele rodar bem. Vocês vão receber um outro e-book, que é um guia de cura emocional, onde vocês vão começar a entender melhor o padrão aí de emocional, de ferida que cada um carregou para dentro do casamento. E também vão receber uma jornada, que é um curso gravado, onde você, mulher, vai estar sendo conduzida a acessar a sua melhor identidade, a sua melhor versão. Então, você vai se conhecer mais profundamente, você vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua visão sobre você como mulher. Então, vai ser um produto, um processo que é individual para a mulher também e para o casal. Então, os dois vão ser tratados, a mulher e o homem, e vocês juntos como casal, como família. Ou seja, dentro disso tudo aí, pessoal, da mentoria, dos e-books, do curso que já está gravado, tudo isso que a gente preparou para vocês é algo que é o melhor dos nossos atendimentos. A gente selecionou as coisas que realmente transformam o casal, que aplica, que gera mudança, e o casal vai aprender a viver essa transição, sabe? Aí é o melhor da nossa história, se a gente vai pegar o que a gente viveu, a transformação que a gente viveu, como foi o nosso processo, para que vocês possam ter um espelho, para que vocês possam ter uma orientação, para que vocês possam ser conduzidos a realmente transformar o seu casamento. Isso, e aí vocês perguntam, tá, mas quanto custaria tudo isso? Todos esses 4 produtos, né, que nós trouxemos aqui, essa mentoria ao vivo com a gente no mês de dezembro, essa mentoria gravada, esses e-books, tudo isso custaria R$ 1.561. Esse seria esse valor que você pagaria por todos esses produtos. Mas aí quando a gente fala sobre isso, eu te faço uma pergunta, você fala, tá pensando aí no valor, quanto que eu vou pagar, se eu vou conseguir pagar, quanto que vale? Olha aqui pra gente, quanto que vale você resolver o problema do seu casamento ainda esse ano, começar a resolver? Quanto que vale para você? Será que tem preço? Será que realmente importa o quanto que você vai pagar pela restauração que você vai viver? E quanto não custa resolver? A gente não tem como ficar floreando. O que vai custar é uma família destruída. Sonhos jogados fora, uma aliança quebrada, às vezes filhos, né, que vão crescer em um lar disfuncional, em um lar quebrado, que vão repetir esse mesmo padrão. Né? Talvez você já esteja repetindo e eles também vão repetir. Então existe um custo de você não resolver e existe um custo de você começar e dar fazer uma escolha diferente para começar a resolver tudo isso. E quando a gente fala disso, a gente está pensando, tá, vamos direto ao ponto logo. João, fala pra gente, quanto é tudo isso que vocês falaram? É R$ 1.561? Não. Você não vai pagar R$ 1.561. Você vai pagar 12 vezes de R$ 41,06. Ou 397. Ou 397. Gente, vocês estão imaginando o quanto a gente está te entregando por um preço que, eu vou te falar, é mais barato que você comer uma pizza por mês? Olha só, você vai viver uma transformação, você vai viver algo novo, você vai ser conduzido, você vai aprender coisas que você nunca aprendeu sobre casamento, que vai transformar a sua vida por um preço, né, de 12 vezes de R$ 41,06 ou R$ 397 se você quiser pagar à vista. Um acompanhamento, né, você vai ter curso gravado, e-books, ou seja, você não vê isso no mercado. A gente não vê isso no mercado. Uma opção de você ter tantos acompanhamentos por um preço assim, né? Esse valor é uma condição, pessoal, que a gente está colocando dessa Black Friday, desse mês de novembro, que se encerra hoje. Porque hoje é a promoção da Black Friday, né? Então a gente trouxe essa live para mostrar para vocês o que vocês vão ganhar, a transformação que vocês vão receber e trazer que está acabando as inscrições. Se encerram hoje, meia-noite, a gente vai fechar o carrinho, porque segunda-feira já começa a turma, já começa a aula. Isso, e é para esse lugar que a gente quer levar vocês. Essa mulher que acessa um lugar de descanso e esse homem que acessa um lugar de força. Sair dessa dinâmica terrível, né, que tem desgastado vocês. Isso.
e é algo por você, pela sua família, pelos seus filhos. É algo que age no nosso coração, porque a gente sabe o que é estar aí nesse lugar. A gente já esteve aí, a gente já passou por um divórcio, gente. A gente já passou um ano separados um do outro. Eu com uma bebezinha de 5 meses, a gente estava vivendo uma separação. Então a gente sabe o que é ter sonhos sendo jogado fora, ver um casamento ser destruído. É muito doloroso. Pois é. Então, para você que quer abraçar essa oportunidade, para você que quer aproveitar essa oportunidade, lá no link da nossa bio, a gente vai botar o link lá, assim que acabar a live, já vai estar lá o link da Black para você clicar e adquirir. Quando você clicar e adquirir, lá você vai ver a melhor forma que você vai poder pagar. Você já vai poder acessar os cursos que já estão gravados, o curso já está gravado, né? E os e-books, ou seja, você já pode começar, acabando essa live, a já viver a sua transformação, a já começar a navegar, a aprofundar muito mais. Ou seja, você já pode começar, a partir de amanhã, se você quiser, a ler os e-books, a já começar a mudar a mentalidade, a começar a transformar o seu casamento com todo o conhecimento que está lá dentro. Então, se você quer adquirir, corra, vá lá para o link da bio, clica, tá? Adquira essa oportunidade, adquira essa promoção da Black, porque é algo único, pessoal. É algo único. As inscrições já estão perto de acabar. Meia-noite se encerra as inscrições e não tem mais como participar. Ou seja, se você não vier hoje para essa mentoria, talvez o seu casamento vai perder a oportunidade de viver uma transformação. E a gente não está falando isso, pessoal, com ego ou coisa do tipo, não. A gente está falando como profissionais, como alguém que testou, como alguém que aplicou, como alguém que estudou, como alguém que leva diariamente casais a viverem transformação, a deixar de ser essa mulher pereirão, a deixar de ser esse homem banana. Não perca essa oportunidade. E olha só, tem uma aluna que ela já tem pessoas que já estão, né, já adquiriram, já estão recebendo, já estão vivendo cura. E eu quero só ler esse depoimento aqui para vocês, que foi algo assim que me emocionou, nos emocionou muito. Olha só o que essa aluna disse sobre a jornada que vocês vão receber. O curso Florescer, que é a mentoria que está gravada para as esposas, sem dúvida está a ser uma bênção. Com apenas 3 dias de curso, eu estou sem palavras. Eu pensei que fosse um curso que me iria mostrar como desenvolver para ser a melhor esposa e melhor mãe. O que eu recebi com apenas 3 aulas foi algo que nem eu sabia que precisava. Algo tão precioso que me faz ficar quieta, apenas apreciando a dimensão das coisas que eu não sabia. Mas o meu corpo gritava. São ferramentas que nos ajudam a acessar essa dança inconsciente que a gente falou aqui. Não tem a ver só com maridos, ouçam isso, mulheres, com filhos ou familiares. Não tem a ver com o que as pessoas dizem ou nos fazem, mas enquanto mulheres, nós queremos nos encontrar no meio do caos, que são as nossas rotinas ou a falta delas, das demandas constantes que nos fazem sentir que não somos suficientes. E não importa o quanto nos esforçamos, parece que nunca chegamos a lugar nenhum. E a palavra de Deus nos ajuda. Mas Deus quer que as nossas emoções, quer que lhes apresentamos as nossas dores. Mas, na verdade, nós não sabemos quais são essas feridas. E é aqui que a Bianca está nos ajudando. Nos abre a porta para um mundo novo. Um mundo que pode ser assustador, mas que traz paz de verdade. Porque nos leva no caminho que Deus tem para nós. Mas nós estamos embriagadas com o que está ao nosso redor. E olhar para dentro deixou de ser prioridade, mas nunca deixou de ser o plano de Deus. E para todas as mulheres, não importa se casada, solteira, divorciada ou viúva, existe algo muito maior para a mulher no plano de Deus. Olha o que essa mulher já está vivendo. Não é só sobre o casamento, não é só sobre filhos, é sobre mulher e sobre homem. É sobre se encontrar na identidade que vocês foram formados para ser, para ocupar, para desenvolver, para impactar a sua casa, os seus filhos e essa geração. Olha só que testemunho, sabe? É para você entender que o que você vai encontrar lá dentro é algo realmente transformador. A gente não está brincando aqui. A gente sabe que isso aqui é as meninas dos olhos de Deus. A família é aquilo que Deus mais se preocupa, é aquilo que Deus mais ama.
E a gente não está aqui brincando com o casamento. A gente está aqui para levar os casais para um novo nível. A gente está aqui para literalmente tirar vocês da crise e conduzir vocês a viverem uma nova atmosfera, um novo casamento. Então, para você que quer participar dessa mentoria, que quer acessar tudo isso que a gente falou, clica lá no link, tá? Acesse o site, adquira a sua vaga e Hoje até venha meia-noite, fazer né? parte dessa transformação. As vagas se encerram à meia-noite do dia de hoje, Isso. tá? E não vai ter outra oportunidade. E se a gente quer ouvir vocês agora um pouquinho. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu vi algo aqui que uma mulher colocou que me chamou a atenção. Que ela falou assim, no relacionamento, os dois precisam querer mudar. Um sozinho só fica dando porrada em ponta de faca e se machucando todo dia.